Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você, concurseiro, que está aí na batalha dos estudos, é, muito dedicado nesse processo de adquirir conhecimento para obter a aprovação no tão sonhado cargo público e obter essa estabilidade, financeira, né, que a gente tanto almeja para realizar tantos sonhos. Estou passando aqui hoje para tratar de um tema do direito administrativo, que seria poderes da administração. Vou trazer aqui, mais uma vez, um material muito direcionado, certeiro, organizado, com os macetes, com os conceitos, com conceito bastante enxuto, para que a gente tenha assertividade na resolução das questões, tá bem? Então, vamos começar aqui. Quais seriam os tópicos relevantes dentro de cada instituto aqui do poder administrativo? Saber que existe o poder discricionário, o poder vinculado, o poder regulamentar, o poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia, né, que vai ter uma concentração muito grande de questões nesse tópico de poder de polícia. Então, é interessante ter uma lente aqui bastante atenta quando vai estudar o poder de polícia, porque a banca gosta de explorar muito esse tópico, esse poder em específico. Mas não que os outros não caiam, mas a incidência é maior e o nível de detalhes de informações que temos que reter se concentra muito no poder de polícia, entendeu? Mas os outros poderes também são cobrados, obviamente. E também tem aqui a questão do abuso de poder, né, como gênero, tendo como espécie o excesso de poder e o desvio de finalidade ou desvio de poder. Enfim, organizei aqui um material, né, para vocês de uma maneira muito enxuta e esquematizada aqui também com tabelas, fazendo comparativos para a gente acertar o maior número de questões possíveis nesse tópico do direito administrativo, e em especial com relação aí à banca Sebrasp, né? Como é que ela vem cobrando esse tema dentro do direito administrativo, dentro das provas, enfim. Então vamos passar aqui só para dar um toquezinho do que vem a ser cobrado em cada item desses que a gente já viu do que vai tratar, né? Quando se fala do poder discricionário, tem que ter em mente que a discricionariedade reside apenas no motivo e no objeto do ato administrativo. Tem que saber que essa discricionariedade, mesmo assim, tem que atuar dentro dos limites legais e tem a questão do juízo de conveniência e oportunidade. Fazer um paralelo que o juízo de conveniência está relacionado à adequação da medida, enquanto o juízo de oportunidade refere-se ao momento mais adequado para que uma determinada decisão ou medida administrativa seja implementada. Gente, esse conceito muito enxuto e com esses destaques é o que a banca cobra. Tenta memorizar essa questão. Tenta memorizar, né, essas palavras, relacioná-las, né, porque é isso que a banca cobra. Eu não venho aqui para trazer conceito doutrinário, para aprofundar nada, entendeu? Eu venho aqui para fazer de uma questão muito objetiva, muito exata, que apesar de não ser da área exata o direito, mas como eu já falei em vídeos anteriores, a banca cobra de uma maneira exata um dado, uma informação ali na questão. Ela não pode divagar muito além disso, porque se tem dualidades na questão, a questão deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva, né? E sendo subjetiva, vai vir uma anulação, vai vir é, é, uma questão vai ser anulada e isso a banca não quer, né? Então, as questões são objetivas. Sendo objetivas, elas estão ali para ter uma informação exata. Então, a banca vai trabalhar com esse jogo de palavras. Por isso que a gente tem que estudar como se estivesse montando um quebra-cabeça na nossa mente
e organizando essas informações em gavetas, né, que fique de fácil acesso depois na memória no dia da prova. Então, é relacionar conceitos a palavras-chave que a gente consegue eh, ter um avanço aí nos assuntos eh, de uma maneira muito eficaz, né, muito mais rápida de obter o conhecimento. Com relação ao poder vinculado, tem que saber que não concede uma margem de escolha, fazendo contraponto com o poder discricionário, né, que concede uma margem de escolha ao agente público. O poder vinculado realmente ele fica restrito àquilo que está sendo determinado pela lei. Quanto ao poder regulamentar, a gente tem que ter em mente algumas informações, como é que o poder regulamentar ele é conferido ao chefe do Poder Executivo para editar regulamentos a fim de dar fiel execução da lei. Então, sempre tenta relacionar o Poder Executivo a uma norma que está aí sofrendo de uma lacuna, né, para ser regulamentada. E esse regulamento não pode ir além, né, não pode criar obrigações, não pode inovar na ordem jurídica. E é isso que a banca vai cobrar, né? Tenta associar o poder regulamentar com uma inovação jurídica, e aí a questão torna errada. Então, assim, tem que memorizar as características, né, os requisitos de cada instituto, né, que se está estudando. Quanto ao poder regulamentar isso, eu trouxe aqui alguns conceitos, obviamente, e algumas questões para se ter no material para você ver já como é que a banca costuma cobrar. E o que é que não pode no poder regulamentar? Como eu falei, inovar no ordenamento jurídico, alterar a lei ou criar ou extinguir direitos e obrigações, né? Outra questão que a banca trabalha normalmente é confundir o candidato entre poder regulamentar do poder normativo, certo? Então, por isso eu também fiz uma tabelinha aqui onde a gente distingue o poder regulamentar do poder normativo para justamente não cair em pegadinha de prova, ok? Quanto ao poder hierárquico, é, é lembrar que existe a hierarquia entre órgãos e agentes públicos. Vai estar ligada à ideia de comandar, de dar ordens, à ideia de subordinação, de delegação e avocação. Então, esse conceito de delegação e avocação vai ser muito trabalhado nas questões de prova, né? Que é que pode ser delegado e suas características e a característica da avocação. Então, a delegação é um ato pelo qual a autoridade superior transfere parte de suas competências a subordinados ou outros servidores, mesmo sem subordinação direta. Isso aqui é importante, ok? Mesmo sem subordinação direta, visando maior eficiência administrativa. É revogável e a responsabilidade é compartilhada entre delegante e delegatário, sendo vedada para competências exclusivas ou normativas. Já a avocação ocorre quando a autoridade superior, em situações excepcionais, toma para si competências de subordinados, dentro de uma relação hierárquica, assumindo total responsabilidade pelo ato. A avocação é temporária e aplicada em casos específicos, sempre justificada pela conveniência e pela oportunidade, certo? Coloquei aqui a observação que também cai bastante em prova a questão de não existir hierarquia entre os entes da federação e não existe também hierarquia entre os poderes do Estado, ok? Isso aqui também, volta e meia, cai em prova. Quanto ao poder disciplinar, tem que associar poder disciplinar à apuração de infrações e aplicação de sanções, de penalidades. Esse é o poder disciplinar que vai ser explorado em prova, tá certo? Tem a ver com servidores e também com particulares que estão sujeitos a contratos administrativos com a administração, ok? Então, toda vez que houver uma narrativa de aplicação de sanção, está ligado ao poder disciplinar. Embora o poder disciplinar também decorra aí do poder hierárquico, né? Mas, assim,
o poder hierárquico vai estar relacionado realmente a dar ordens, a comandar, a questão da subordinação. Toda vez que tem uma subordinação, o poder disciplinar está relacionado a infrações, a aplicações dessas sanções, ok? Isso é o básico, né? Vocês vão lendo aqui o material que eu vou deixar aqui disponibilizado no link da descrição do vídeo. E a gente também vai responder questões e vocês vão responder questões e vão ver o quanto que esses macetezinhos, o quanto que essas palavras-chave vai dar um salve aí muito grande no rendimento de vocês. Fiz outro quadro aqui, tabela, sobre o poder hierárquico e disciplinar, relacionando as principais diferenças. E aqui o poder de polícia, né? O poder de polícia, ele é uma prerrogativa da administração pública de restringir ou condicionar direitos e atividades dos particulares visando a proteção da ordem pública, da segurança, da saúde, do meio ambiente e do interesse coletivo. Aqui são atributos do poder de polícia, né? Tanto a discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade do poder de polícia, ok? Isso é bastante cobrado em prova. E eu trouxe aqui um rol, né, de palavras-chave que sempre vem acompanhado das questões de prova quando se trata de poder de polícia, né? Sempre que tem, fala assim de um caráter eminentemente preventivo, mas também pode ser repressivo. Normalmente a questão vai tratar de limitações administrativas à liberdade e propriedade privada com base na supremacia do interesse público. Sempre que houver também ali na questão o benefício da coletividade, pode dar ensejo à cobrança de taxas também, quando está se falando do poder de polícia, pode ser delegado em sua dimensão fiscalizatória à pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública. O vínculo é geral entre os indivíduos e a administração pública e o prazo prescricional de 5 anos. São palavras-chave aí para a questão do poder de polícia. Mais tabelas aqui. Essa questão aqui do ciclo de polícia também é muito explorada em prova, principalmente porque o STJ e o STF têm posições diversas nesse sentido, ok? E aqui, outro tópico é sobre o abuso de poder. O abuso de poder como gênero, sendo espécie, o excesso de poder e o desvio de finalidade. O excesso de poder está relacionado a um vício de competência, né? Enquanto o desvio de finalidade está relacionado a um vício de finalidade. Essa questão aqui nas provas, sempre quando vem com um caso relacionado à inimizade, à vingança, castigo, a desafeto, como se, por exemplo, o superior hierárquico de um servidor fez uma remoção, né, de ofício desse servidor para uma localidade muito distante, alegando a questão de falta de servidor. Mas, na verdade, descobre-se que é porque tinha uma desavença entre eles, né? Na verdade, não foi uma remoção no interesse da administração pública, foi para atender interesses particulares daquele superior que estava querendo se vingar, do seu subordinado. Então, nesse caso, caracteriza-se um desvio de finalidade. Então, todas as vezes que a questão trouxer um, um exemplo, né, de inimizade, de vingança, de castigo relacionado a desafeto, esse, essa questão de abuso de poder vai estar relacionada à sua espécie, desvio de finalidade, porque nesse caso não foi tido como o ato não, o objetivo do ato não foi o interesse público, né? Não foi atingir a finalidade do interesse público em si, uma finalidade diversa. Então, apresentando o material e abordando esses tópicos que a gente tem que ter em mente, a gente vai partir para as questões agora para verificar como é que a banca cobra realmente esse tópico, certo? Separei aqui 28 questões que a gente vai responder de uma forma dinâmica para a gente ter noção de como esse tópico realmente cai em prova, ok?
A discricionariedade existe como um poder autônomo, na medida em que permite que o órgão administrativo aprecie de forma autônoma determinada situação não regulamentada. Gente, a discricionariedade ela tem limites, né? E ela não é um poder autônomo, não é um poder autônomo. Por isso a questão ela está errada, ok? E até eu coloquei aqui, ó, não é um poder autônomo. A discricionariedade reside no motivo ou no objeto, ok? A abertura de processo por determinação legal configura a atuação administrativa oriunda do poder administrativo vinculado. Essa questão está correta, né? Porque todas as vezes que der ensejo a abertura de um processo, a autoridade está vinculada a ter essa determinada atitude. Vamos ler aqui o enunciado da questão, que falou o seguinte: determinada autarquia deflagrou de ofício um processo administrativo contra um servidor público comissionado, alegando que a legislação determina a abertura do processo quando verificada a irregularidade funcional praticada na repartição. Sim, todas as vezes que for verificada uma irregularidade, é obrigatório a abertura de um processo. Então, não há margem para escolha, né? Todas as vezes que não há margem para escolha, em que o agente público tem que tomar aquela decisão, não há margem para divagar sobre sim ou não. Então, é um poder vinculado, né? Ao fazer uso do poder discricionário, um administrador público poderá agir com uma razoável liberdade, certo? No que se refere ao conteúdo, à conveniência e à finalidade do ato praticado. Errado, errado, porque a gente viu aqui que apenas o motivo ou o objeto pode dar ensejo a essa liberdade de escolha. Quanto ao conteúdo, a conveniência e a finalidade, principalmente do ato, não. A finalidade sempre é o interesse público, né? A supremacia do interesse público. Com base no poder discricionário, um agente público pode revogar ato válido. Sim, ato válido é revogado de acordo com a conveniência e oportunidade, né? Diante aí do poder discricionário. Correto. O poder regulamentar confere aos agentes administrativos a faculdade de elegerem, entre várias condutas possíveis, a mais conveniente e oportuna para o interesse público, dado o objetivo desse poder administrativo é atender aos interesses da coletividade. Gente, poder regulamentar, não. Poder regulamentar está relacionado a regulamentos, né? Há uma lacuna, né, na lei em que o Poder Executivo vai lá para preencher essa lacuna para regulamentar dentro dos limites legais, ok? Esse conceito que ele trouxe aqui é do poder discricionário, né? O poder discricionário. Falou aqui de mais conveniente, oportuno, interesse público e tal. Dentre as várias condutas possíveis, não. Isso aí seria o poder discricionário, não o poder regulamentar. O exercício do poder regulamentar pelo chefe do Poder Executivo, até aqui tudo bem, não é indispensável para o cumprimento de todas as leis. Correto, né? Nem todas as leis vão precisar de um regulamento. Nem todas as leis possuem lacunas a serem preenchidas. Correto. Incita ao poder regulamentar a possibilidade de especificar procedimentos previstos em lei. Correto, né? É intrínseco ao poder regulamentar a possibilidade de especificar esses procedimentos previstos em lei. Constitui exemplo do exercício do poder regulamentar da administração pública a edição, pelo presidente da República, de decretos de estado de defesa e estado de sítio. Gente, essa questão ela já se repetiu algumas vezes nos últimos anos na banca Sebrasp. Ela está errada, certo? Ela está errada. E veja só o raciocínio. Nesse caso aqui dos decretos do estado de defesa e estado de sítio, o presidente da República, ele não está no exercício do poder regulamentar, ele está no poder político, né? De editar esses decretos. E outra, o poder regulamentar tem que lembrar que ele decorre da lei, enquanto esses daqui estão decorrendo da Constituição. Então, não é desse poder regulamentar que a gente está falando, ok? Esse poder regulamentar decorre da lei.
Então, essa questão ela está errada. Por meio do poder regulamentar, cabe à administração pública criar mecanismos de complementação das leis, a fim de possibilitar a sua efetiva aplicabilidade. Correto, né? Correto. Falou de poder regulamentar, falou de criar mecanismos de complementação, ou seja, as lacunas da lei que existe. Vamos ler aqui o enunciado. Determinada agência reguladora celebrou contrato administrativo com a empresa prestadora de serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. João, empregado da empresa contratada, alegando que algumas verbas trabalhistas não foram pagas, requereu seu adimplemento à agência reguladora. Aplica-se o poder administrativo hierárquico entre a agência reguladora e João. Gente, essa questão aqui, ela está errada, né? Está errada porque, nesse caso, João não é um servidor, ele é empregado da empresa contratada. Nesse caso, a relação entre João e a agência reguladora não existe hierarquia, né? O que- não existe esse poder hierárquico entre João e a agência reguladora. Existe entre João e a empresa contratada. Por isso que torna a questão errada. É até uma questão assim de nível médio, é difícil, né? Que corre aí uma pegadinha. A próxima questão. Ilustra o exercício do poder hierárquico o fato de um agente de trânsito aplicar multa a um motorista. Gente, poder hierárquico tem a ver com subordinação, tem a ver com a estrutura administrativa, né, dos seus órgãos. E nesse caso aí, não existe hierarquia, né? Entre o motorista e o agente de trânsito. Não existe isso. Existe o exercício do poder de polícia, né? Que a gente vai resolver questões daqui a pouco. Nesse caso, é o poder de polícia que está sendo aí aplicado, não o poder hierárquico. O poder de polícia no sentido administrativamente falando, né? De fiscalizar, né? O interesse aí em benefício da coletividade. Em decorrência do poder hierárquico, é lícita a vocação por órgão superior em caráter ordinário e por tempo indeterminado de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Essa questão ela está errada. Esse aqui, ó, por tempo indeterminado, torna a questão errada, certo? A vocação por órgão superior em caráter ordinário, em caráter temporário, né? E excepcional, caráter temporário e excepcional. Outra questão aqui. Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal para a defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, cai o servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria. Indignada, ela apresentou recurso à chefia ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido. Eventual aplicação de pena disciplinar a Caio em razão da denúncia à corregedoria da autarquia será exemplo do exercício do poder de polícia administrativo. Errado, né? Errado. Pena disciplinar tem a ver com poder disciplinar, né? Aplicações de sanções têm a ver com poder disciplinar. O poder disciplinar confere à administração pública a prerrogativa de apurar infrações e aplicar sanções aos servidores públicos, bem como às pessoas físicas e jurídicas privadas que estabeleçam relação jurídica especial com ela. Correto, correto, certo? Tem que ter uma espécie de vínculo com a administração para poder sofrer a questão das sanções, da aplicações de sanções a infrações. Lucas, servidor público efetivo, recém-nomeado, para ocupar cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro,
praticou ato irregular que caracteriza infração funcional. José, superior hierárquico de Lucas, abriu processo administrativo visando apurar a infração e puni-lo. Eventual punição de Lucas no processo administrativo caracteriza o exercício do poder de polícia administrativo. Errado, né? Nessa questão, fala-se de infração e fala-se de servidor público. Então, existe a questão do poder disciplinar aí, eminentemente poder disciplinar. Em decorrência do poder regulamentar, que está diretamente relacionado ao poder hierárquico, a administração pública poderá aplicar medida punitiva ao servidor. Gente, poder regulamentar, medida punitiva, errado. Está se falando aí de poder disciplinar, ok? Com base no poder hierárquico, a administração pública pode aplicar sanções previstas na legislação a quaisquer particulares que descumpram normas regulamentares ambientais, sanitárias ou de trânsito. Correto? Não, correto não. Errado, né? Está falando aqui do poder hierárquico. Nesse caso aqui seria poder de polícia, né? Poder hierárquico não, tá? Seria poder de polícia, porque descumprindo normas ambientais, sanitárias ou de trânsito. Questão errada. O poder de polícia tem origem em um vínculo geral entre os indivíduos e a administração pública. Correto, né? Ao contrário do poder disciplinar, que existe ali um vínculo, o poder de polícia fala-se de sanção, mas é uma sanção que é aplicada aos indivíduos de maneira geral, como cidadãos, né? Independente de um vínculo especial com a administração pública. Conforme a doutrina e a jurisprudência dominantes, o ato do poder de polícia pode ser dividido nas seguintes quatro fases ou ciclos: ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e a sanção de polícia. Correto. É isso mesmo. É o que vai estar aqui no material que eu fiz aqui para vocês. Poder de polícia, aqui, ó. As fases e os ciclos de fase do ciclo de polícia, ok? Mais uma questão aqui. A administração tem como prerrogativa praticar os atos de polícia e colocá-los em imediata execução, ante a coercibilidade de que eles se revestem. Errado. Essa questão de colocar em execução trata-se da autoexecutoriedade e não de coercibilidade, ok? Tem que prestar atenção nos atributos aqui do poder de polícia, os atributos também está bem conceituado aqui. O poder de polícia possibilita a limitação dos direitos individuais para atender o interesse público e tem como atributo a discricionalidade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Correto, né? Correto. É isso mesmo. Aqui, ó. Discricionalidade, coercibilidade e autoexecutoriedade. São os atributos do poder de polícia. O abuso de poder pode ser caracterizado pelo excesso de poder, situação em que o agente atua fora dos limites de sua competência. Correto, fechado, né? O excesso de poder tem a ver com o vício de competência, como a gente menciona aqui, ok? Vamos para mais uma questão. Se um prefeito desapropriar imóvel privado a fim de atingir um desafeto político seu, ficará caracterizado desvio de finalidade, ainda que a referida autoridade seja competente para o ato e este esteja em tese cabível. Correto, né? Correto. O abuso de poder é gênero, do qual são espécies: desvio de poder ou desvio de finalidade e o excesso de poder. Correto, corretíssimo. São essas informações aqui, ó, que sempre vai vir embaralhando para gerar uma questão de prova. Considere que um agente público
ocupante de cargo de chefia no âmbito da administração pública, determine por meio de ato administrativo em decorrência de desavenças pessoais a remoção de servidor público subordinado para outra localidade do território nacional. Nessa situação, fica caracterizado o abuso de poder na modalidade excesso de poder. Errado, né? Falou errado. Aqui seria desvio de finalidade, desvio de poder, né? Seria essa espécie aqui, e não excesso de poder. Vamos aqui. O abuso de poder é tratado pela doutrina majoritária como gênero, cujas espécies são o excesso de poder, que ocorre quando o agente público atua nos limites de sua competência legalmente definida, mas visando a um fim diverso da consecução do interesse público, e o desvio de poder, que se dá quando o agente público exorbita da competência que lhe foi legalmente atribuída. Errado, ele trocou aqui o conceito, né? Está bem formulada a questão, mas trocou o conceito aqui de excesso de poder e desvio de poder. Então, gente, por hoje é só. Seria essas informações que eu trouxe aqui para vocês, esse material. Espero que auxilie de alguma forma aí nos estudos. Espero que vocês continuem determinados, focados, apesar de todas as diversidades que a gente encontra nessa jornada. Mas vamos cada dia confiantes nessa revolução pela educação, para a gente alcançar espaços com dignidade e com imparcialidade, né? Então, continue focados aí na realização dos seus sonhos, um passo, um dia de cada vez, e vamos indo, tá bem? Eu espero que vocês gostem. Deixe o like para contribuir com o nosso canal, se contribuiu de alguma forma com vocês, né? É muito importante para a gente. O material vai estar na descrição. Também temos materiais aí para alguns concursos, se vocês quiserem adquirir materiais com questões inéditas para o STJ, TSE, vários concursos MPU. Tem vários concursos aí que eu elaborei materiais, principalmente da legislação específica. Então, vamos aí juntos nessa caminhada, certo? Então, um forte abraço e até mais.